Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática. Juntos aqui novamente para mais uma videoaula, ok? E hoje eu estou aqui para darmos continuidade às nossas aulas de equações polinomiais, tá bom? Dessa vez vou falar um pouquinho para vocês sobre a raiz e a solução de uma equação polinomial, tá bom? Então quer saber um pouquinho mais? Vem cá com Promaciba. Vamos lá então, pessoal. Raiz e solução de equações polinomiais, ok? Então, olha só. Começando pela raiz, ok? Em um segundo momento, eu vou falar sobre a solução. Tudo bem? Então, olha só. Um número D, um número D qualquer, tá? Deixar isso bem claro para vocês, que esse D pode assumir qualquer valor. Um número D qualquer valor real, tá? Um número D, ele será a raiz de uma equação polinomial se esse número D for a raiz do polinômio p de x, ok? Então olha só, pessoal, só relembrando para gente o conceito de raiz, tá? O que é a raiz de uma equação? A raiz de uma equação, pessoal, nada mais é do que aquele númerozinho, tá? Que nós encontramos calculando a equação e a partir do momento que a gente pega esse númerozinho, substitui no lugar da incógnita, tá? Lá na nossa equação polinomial. A gente pega aquele número, substitui no lugar da incógnita, tá? Se esse númerozinho ele transformar o polinômio p de x em zero, é porque realmente ele é a raiz daquela equação, tá? E, consequentemente, vai transformar a equação polinomial em verdadeira, tá? Ou seja, se ele transformar o polinômio em zero, né? A gente sabe que do lado direito da nossa equação também é um zero, né? Porque a equação ela é igualada a zero. Então, se, né, esse númerozinho tornar a equação verdadeira, significa que realmente ele é a raiz da equação, ok? Então, olha só, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, tá? X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Nós temos aqui um típico caso de uma equação de segundo grau, tá? Que é uma equação polinomial, né, por sinal. Então, aqui nesse caso, pessoal, eu estou afirmando para vocês, tá? Deixa eu só passar um traço aqui, tá bom? Eu estou afirmando para vocês que o 3 ele é raiz dessa equação, tá? Eu estou afirmando. O 3 ele é a raiz da equação. Então, olha só o que eu falei para vocês. Raiz, um número, ele será a raiz de uma equação se o número d, né, no caso aqui o nosso 3, se ele for raiz do polinômio. Se ele for raiz, se esse 3, se ele for raiz desse polinômio aqui, ó. Ou seja, se esse número 3, se ele transformar tudo isso aqui em zero, tá? Porque aí a equação será real. Por quê? Zero aqui igual a zero aqui. Zero igual a zero. Então ele vai transformar a equação polinomial em verdadeira, tá? E ele transformará esse polinômio p de x em zero, tá? Então vamos ver se realmente ele é raiz ou não. Então aqui ficaria, tá? 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 3 igual a zero. Tá? 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é menos 6, né? Porque 2 vezes 3 é 6, menos com mais é menos. Então, menos 6, menos 3, igual a zero. Então, 9 menos 6 é 3, né? 3 menos 3 igual a zero. Ou seja, 3 menos 3 é zero, zero igual a zero.
Ou seja, realmente o 3 ele é raiz dessa equação, tá? Tudo bem, pessoal? Olha só, por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês que o 5 ele não é raiz dessa equação, tá? O 5 não é raiz dessa equação. E eu mostro para vocês que não é, realmente ele não é, tá? Então vamos pegar o 5, substituir no lugar da incógnita e ver se esse 5 se ele torna o polinômio p de x igual a zero, tá? Ficaria 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 menos 3 igual a zero, tá? 5 ao quadrado é 25. Menos 2 vezes 5, menos 2 vezes 5, 2 vezes 5 é 10, e menos com mais é menos. Então, menos 10, menos 3, igual a zero. 25 menos 10 é 15, 15 menos 3 é 12, tá? Então, 12, ele é diferente de zero, ok? Então, eu provei para vocês que o 5 não é raiz dessa equação, porque ele não torna o polinômio p de x, nosso polinômio p de x igual a zero, tá? O 3, por sua vez, ele é, né? Porque ele tornou o polinômio p de x igual a zero. Ok, pessoal? Tudo bem? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó. Olha só. Vamos pegar aqui uma outra equação, tá? Vamos pegar aqui, ó. X à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, eu afirmo para vocês que o 2 ele é raiz dessa equação, tá? Estou afirmando. Por quê? Se nós pegarmos esse 2, então, isso significa dizer, né? Uma vez que eu afirmei que se nós pegarmos o 2, substituirmos no lugar da incógnita e calcularmos, o 2 tornará esse polinômio p de x aqui, ó, igual a zero e, consequentemente, tornará a equação polinomial verdadeira, tá? Então, vamos ver. Vamos ver se realmente é isso, tá? 2 elevado à quarta potência menos 5 que multiplica 2 ao quadrado mais 4 igual a zero, tá? 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 8, 16, tá? 2 elevado ao quadrado é 4, então menos 5 vezes 4 é menos 20, mais 4 igual a zero. 16 menos 20 dá menos 4, mais 4 igual a zero, menos 4 mais 4, zero, que é igual a zero. Ok? Então, está provado que o 2 ele é a raiz dessa equação. Ok? Por exemplo, o 3, por sua vez, não é raiz dessa equação. Tá? Vamos ver se realmente ele não é. Vamos só provar para vocês aqui, tá? Então, seria 3 elevado à quarta potência menos 5, que multiplicará o 3 ao quadrado, mais 4 igual a zero, tá? 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81, tá? 81, 3 ao quadrado é 9, tá? 5 vezes 9 é 45, mais com menos é menos, menos 45, mais 4 igual a zero, tá? 81 menos 45 dá 36. Mais 4 igual a zero. 36 mais 4 dá 40, que é diferente de zero. Ok? Então, está provado para vocês que o 3 não é raiz dessa equação polinomial. Ok, pessoal? Tá claro para vocês? Um pouquinho sobre o que é a raiz?
né? Então, repito, é aquele númerozinho que a gente encontra, tá? Que ao substituir ele no lugar da nossa incógnita, tá? Ele torna o polinômio p de x igual a zero e, consequentemente, ele torna a equação polinomial verdadeira. Tudo bem? Então é isso, pessoal, sobre a raiz, ok? E agora vou falar um pouquinho para vocês sobre a solução, tá? Mais precisamente, o conjunto solução, né? De uma equação polinomial. Então, olha só. O conjunto solução de uma equação polinomial será o conjunto de todas as raízes, ou seja, os zeros, né? Porque a gente costuma chamar a raiz de zero, tá? Por quê? Porque quando a gente pega a raiz, né? Eu acabei de explicar isso para vocês. Quando a gente pega a raiz e substitui no lugar da incógnita, ele torna o polinômio p de x igual a zero, né? Então a gente costuma chamar a raiz de zero, tá? Então será o conjunto de solução da equação polinomial será o conjunto de todas as raízes ou o conjunto de todos os zeros dessa equação, ok? Então olha só, tá? Dando um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui uma simplesinha, tá? Ó. 2x menos 6 igual a zero. Tá? Uma equaçãozinha bem simplesinha aí. Calculando ela, pessoal, né? Vai ser 2x igual a 6, isolando x igual a 6 sobre 2, ou seja, x igual a 3. Tá? Então, eu encontrei a minha raiz, tá? Isso aqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Logo, ela só tem uma raiz, ok? Porque ela é uma equação de primeiro grau, ela só tem uma raiz. Tudo bem? Então, a raiz é o 3. Então, nesse caso, pessoal, como a equação só tem uma raiz e a raiz é o 3, vamos só pegar essa raiz, né? Substituir no lugar da incógnita e ver se realmente ela torna o polinômio p de x igual a zero, tá? Então, substituindo aqui, ó, ficaria 2 vezes 3 menos 6 igual a zero. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 6, 0, que é igual a zero, tá? Então, o x igual a 3, né, comprova pra gente que realmente o 3 ele é a raiz dessa equação, tá? Tornou a equação verdadeira, a equação polinomial verdadeira. Então, nós dizemos, pessoal, e nós representamos, acima de tudo, nós representamos o conjunto solução dessa maneira, ó. S de solução, ok? Conjunto solução vai ser igual a 3, tá? Então, esse aqui é o conjunto solução dessa minha equação de primeiro grau, dessa equação polinomial. Ok, pessoal? É assim que nós representamos um conjunto solução, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos pegar aqui, ó. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, tá? Nós temos aí dessa vez, né, nesse caso, uma equação de segundo grau, tá? Primeiramente, nós temos que encontrar as raízes, tá, dessa equação de segundo grau, né? Com certeza, né, primeiramente aí calculando o delta dessa equação, tá? Calculando o delta. O delta, então, ele é b ao quadrado menos 4ac, tá? Com certeza aqui a gente sabe que o nosso a vale 1, o nosso b 2 e o nosso c é menos 3. São os coeficientes dessa equação de segundo grau, tá? Então, calculando o delta, delta é igual 2 ao quadrado
né, que é o B, menos 4, que vai multiplicar o A, que é 1, que vai multiplicar o C, que é menos 3. Ok? Então, nosso delta vai ser igual, 2 ao quadrado é 4, tá? Aqui 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 3 é 12, tá? Menos com mais é menos, e menos com menos é mais. Então, mais 12. Tá? Ou seja, o nosso delta é igual a 16. Ok? Então, aplicando Bhaskara agora, para que a gente possa encontrar as raízes, né? Tá? Bhaskara é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Ok? Continuando aqui embaixo, então, ó, olha só. Então, menos B, quem é o nosso B, é 2. Então, menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 16, né? Raiz de delta. A raiz de 16 a gente sabe que é 4. Então, 4, tudo isso sobre 2 vezes A. Ou seja, 2 vezes 1, nosso A é 1, né? A, B, C, nosso A é 1, tá? Então, 2 vezes 1, 2. Ok? Abrindo nossas raízes aqui, porque o nosso delta é 16, tá? Isso significa dizer, delta maior que zero, significa dizer que a nossa equação terá duas raízes reais distintas, né? Duas raízes reais diferentes, tá? Então, olha só, abrindo aqui, vamos chamar de x1, ou x', né? E x duas linhas, ok? Tá? Então, pegando aqui, menos 2 mais 4, tá? Menos 2 mais 4 dá 2. Sobre 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, nossa raiz aqui, primeira raiz é 1, ok? Segunda raiz, menos 2 menos 4, isso me dá menos 6, tá? Menos 6 sobre 2, 6 dividido por 2 é 3, então, menos 3, ok? Ou seja, encontrei as minhas duas raízes, tá? Da minha equação de segundo grau, ok? Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Para provar, né? Vou só deixar um espacinho aqui embaixo para colocar o conjunto solução, ok? Eu vou dividir aqui, ó, para a gente provar que essas duas raízes são raízes dessa equação, tá? Então, pegando aqui primeiro a minha primeira raiz, que é 1, tá? Minha raiz que é 1, substituindo no lugar da minha incógnita. Ficaria 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3 igual a 0. 1 ao quadrado é 1, ok? 2 vezes 1 é 2, menos 3 igual a 0. 1 mais 2 é 3, 3 menos 3, 0, que é igual a 0. Ou seja, o meu 1 realmente ele é raiz dessa equação, tá? Agora, pegando a minha segunda raiz, que é o menos 3. Ficaria, então, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, ok? Menos 3 igual a 0. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, ok? Mais 2 vezes menos 3. Mais com menos é menos, e 2 vezes 3 é 6, tá? Menos 3 igual a 0. 9 menos 6, 3. Menos 3 igual a 0. 3 menos 3, 0, igual a 0. Ou seja, menos 3 também é raiz dessa equação. Ok, pessoal? Então, uma vez que eu comprovei que as duas raízes são mesmo raízes dessa equação polinomial, tá? Eu coloco o meu conjunto solução, ou seja, a solução da minha equação polinomial, tá? Lembrando que a gente representa com S de solução, é um conjunto solução, né? Abre aqui chaves, tá? E aí eu coloco as minhas raízes, 1 e menos 3, tá? Ou menos 3 e 1, não tem problema nenhum. A ordem não vai influenciar em nada.
os dois continuarão sendo raízes do mesmo jeito. Ok, pessoal? Então, essa foi a parte da solução, tá? Da minha equação polinomial. Tudo bem, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje sobre raiz e solução de equações polinomiais, tá bom? Se vocês realmente gostaram aí da aula, gostaram do vídeo, dá um likezinho aí no vídeo, tá bom? Se vocês não são inscritos, inscrevam-se no canal, tá? Compartilhem o vídeo. Isso aí vai ajudar bastante o Pro continuar mostrando as aulas para vocês, ok? Então, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.